Muito bem, chegamos ao dia 2 de setembro. Muita gente como disse o Luizão aqui há pouco, muita gente com champanhe na geladeira, muita gente com rojão já comprado e muita gente entendendo o tamanho da injustiça que está sendo cometida hoje no Brasil. Eu preciso te lembrar que nós estamos vivendo uma farsa. O que nós estamos vivendo é uma mentira. Só que é uma mentira contada pelo Supremo Tribunal Federal, uma mentira contada pela Polícia Federal. Mentira! Nós estamos vivendo uma mentira. O que nós estamos vivendo é uma farsa. Alguma dúvida de que nós estamos vivendo uma farsa? Alguma dúvida? Que farsa é essa? Me perdoe ter que tratar de assuntos que a gente já tratou aqui, de questões que a gente já abordou aqui, me perdoe, mas acho que é fundamental. Por quê? Assistindo, por exemplo, a CNN Brasil, virou um evento. Virou aqui a cobertura especial desde as 6 horas da manhã, tratando sobre o julgamento do presidente Bolsonaro. Não tem mais o que tratar. Estão ali, né, chafundando numa lama, se alimentando de uma lavagem, de algo nojento, asqueroso, tentando movimentar a audiência, e no meio daquilo entra esporte, notícias da seleção brasileira. Você acha que os caras estão preocupados com você, com o Brasil? Não, no meio disso, saúde é vital, vital é não sei o quê, vital é sua moto, sabe aquela coisa? Ridículo. Ridículo. Transformaram isso num evento onde tem a cabeça de um homem que injustamente está sendo julgado e será condenado. Entregue como um prêmio para esses que defendem o sistema. Chegamos ao dia 2 de setembro e o que a gente tem para comemorar? Me diz aí o que a gente tem para comemorar. Um Brasil que constrói uma história no alicerce da farsa. Isso não vai dar certo, não vai dar certo. O que é construído na mentira termina no constrangimento. Agora, enquanto isso, eles seguem construindo e defendendo a farsa. E quando eu digo farsa, e quando eu digo mentira, eu justifico. Bolsonaro, quando decidiu jogar dentro das 4 linhas o tempo inteiro, por mais criticado que tenha sido pela decisão que tomou, ele agiu corretamente, porque tudo o que o sistema queria que Bolsonaro pisasse fora da linha, para poder empichá-lo, para poder caçá-lo, para poder prendê-lo desde o primeiro momento. Todo mundo sabia disso. Então, quando Bolsonaro decide jogar dentro das 4 linhas, ele fez o certo. Pense e repense. Ele não estaria sendo julgado hoje e não seria condenado injustamente se tivesse pisado ali atrás, fora das 4 linhas. Mas nessa retrospectiva, ou nessa análise inicial, eu também preciso voltar a maio de 2018. Lá vem o Pitoli com maio de 2018. Venho, sim, senhor. Mesmo porque, no Brasil, onde a gente tem tamanhos absurdos acontecendo, daí a CPMI do INSS. Alguém acompanhou ontem a CPMI do INSS? Já deu para entender como esse governo está atolado até as tampas e por isso que ninguém assinava a CPMI do INSS? Porque dentro desse governo tem bandido que não acaba mais. Bom, mas enfim, voltamos a maio de 2018. Naquele mês, 4 meses antes do 6 de setembro de 2018, 4 meses antes de Juiz de Fora, um hacker era contratado, que eu entrevistei aqui, contratado, segundo ele, por Gilberto Kassab. Segundo o hacker, Patrick Brito, ele foi contratado por Gilberto Kassab em maio de 2018 para hackear o presidente, o então deputado e pré-candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, os filhos Flávio, Eduardo e Carlos, e um tal de Adélio Bispo, em maio de 2018, com documentos robustos que comprovam o hackeamento. Entretanto, a Polícia Federal
não quis apurar. A Polícia Federal decidiu não investigar, porque sabia, a Polícia Federal, que chegaria ao cerne, ao centro do poder no Brasil. Que centro do poder? O centro do poder que em 2018, nesse hackeamento, tentou encontrar mensagens, documentos que pudessem incriminar ou inviabilizar a candidatura de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Qual era a intenção desse hacker? A intenção do hacker, contratado, segundo ele, por Gilberto Kassab, e ninguém apura isso, é inacreditável, era o seguinte: vai lá, fuça nas redes sociais do cara, fuça no celular do cara, fuça nos e-mails do cara, ache alguma coisa de errado, que daí a gente vai chantagear e ele sai da disputa. E então Geraldo Alckmin seria eleito o presidente do Brasil. Problema gerado naquele momento pelo próprio presidente Bolsonaro. Nada foi encontrado contra ele, como nada até agora foi encontrado contra ele. E então, o que fazer com um homem que a gente não vai poder chantagear? O que fazer com um homem que não tem nada de errado e a gente não tem como tirar do jogo? Manda matar. É simples. Manda matar. E aí então, aquele hackeado desde maio de 2018, que sofre de esquizofrenia e foi estimulado provocado porque, segundo consta, mais ou menos assim: Adélio, você vai deixar esse homem ser o presidente do Brasil, ele vai acabar com o Brasil, ele vai não sei o quê, provocando alguém que sofre de esquizofrenia. Então, esse homem toma a decisão, patrocinado por quem a gente não sabe, porque não tinha um gato para pegar pro rabo, tal do Adélio. Morador de Uberaba, Triângulo Mineiro, gente humilde. Como vai para São José, no estande de tiro, tentar matar um dos filhos do presidente, que por sorte não estava naquele local naquele dia? Como foi até lá? Quem bancou? Porque qual era o lance? Mata um dos filhos do candidato Jair Messias Bolsonaro, e aí ele vai se assustar e tira o pé. Não deu certo. Quem é que patrocinou a ida desse cidadão, que não foi com recursos próprios, porque não tinha, nem para sobreviver se bobear? Como foi para Juiz de Fora? Alguém pode responder? Só que a facada, por alguns milímetros, deu errado. Para alguns do PT, a fakeada. Chegaram a esse ponto. Mesmo esse cidadão, chamado Jair Messias Bolsonaro, tendo sido internado 9 vezes depois da facada e passado por 6 cirurgias, a última com uma duração de 12 horas. E esse homem é eleito presidente do Brasil, com um detalhe ainda mais cruel do ponto de vista de arrebentar com as estruturas do establishment, do sistema. Esse homem não precisou de tempo de televisão e de rádio. Esse homem não precisou se ajoelhar para a Rede Globo de televisão, essa porcaria. Ele não precisou se ajoelhar e se entregar para o sistema, se vender. Ele não precisou. E foi eleito. Combatendo o sistema, ele então foi perseguido desde o primeiro momento. Todos os dias, matérias nesse consórcio de imprensa montado, todos os dias, matérias para destruir a reputação de Jair Messias Bolsonaro. Todos os dias, mentiras foram contadas. Todos os dias, a ideia era desumanizar. 2 anos e 9 meses depois de ter deixado o Palácio do Planalto, esse homem continua sendo atacado diariamente pela mesma imprensa safada, patrocinada, com o seu dinheiro, amigo, via Secondo, Sidônio, do Lula, que precisou de 3,5 bilhões de reais para sustentar a mentira desse governo, que não é de união, muito menos de reconstrução, é de guerra e destruição esse governo, que com o seu dinheiro pagador de imposto, financia essas empresas de comunicação para que continuem até aqui desumanizando e atacando o presidente Bolsonaro. Haja vista o que está acontecendo hoje.
estão dando uma ampla cobertura para o julgamento do presidente Bolsonaro, como se fosse um evento, como se fosse um festival de música, ou a morte da Rainha Elizabeth. Eles estão tratando dessa forma. É o julgamento mais importante da história recente do Brasil. Só que eles não te contam que tudo isso construído em cima de uma farsa, de uma mentira, de um golpe que não houve, de um homem que até aqui não tem nada que pese sobre ele, em especial com relação à corrupção. Nada. E aí cria-se a farsa. Por quê? Porque precisava tirar Bolsonaro definitivamente do cenário político. Enterrá-lo definitivamente. Mas como enterrar Bolsonaro definitivamente, se por onde esse homem passa ele arrasta multidões? Quando, na história recente do Brasil, nesse processo de redemocratização, me diga, quando algum político arrastou multidões? Me dá um exemplo aí, me dá um exemplo. Olha, eu vou ser bastante sincero, eu vivi tempos de José Sarney e Plano Cruzado. Eu estava chegando em Bauru, para morar em Bauru, 11 para 12 anos de idade, quando lançou o Plano Cruzado, e ali um sopro de esperança para a gente se livrar da inflação galopante, né, do nosso dinheiro que não valia absolutamente nada, e lança-se então o Plano Cruzado. Eu vi aqui em Bauru com os meus olhos, eu estava naquele dia, quando o Sucatão, o 737 do governo, pousou aqui na pista do Aeroclube para o Sarney anunciar para Bauru e região o Plano Cruzado. Eu estava ali. Tinha uma multidão, gente pelo telhado das casas, tal, porque era a alternativa que se criava para a gente ter vida financeira próspera. Única vez que eu vi. Depois disso, quem correu atrás de Fernando Henrique? Quem correu atrás de Lula, essa farsa, essa mentira chamada Lula? Quem correu atrás de Dilma, de Temer? Me diz. E Bolsonaro, derrotado na eleição de 2022, com a influência e interferência dos Estados Unidos aqui, ferindo a nossa soberania a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo Tagliaferro, ele nem acredita em interferência nas urnas. Ele acredita, e sim, na derrota do presidente Bolsonaro ocasionada diante de tanta interferência e perseguição promovida por Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, peraí, então ele não perdeu? Fizeram ele perder, é isso? Sim. Então, peraí, ele sai da eleição vivo? Sai. Ele sai da eleição arrastando multidões? Sai, sim, senhor. Então a gente precisa aniquilar esse cara, politicamente falando. E como eu faço para aniquilar esse cara, politicamente falando? A gente cria um golpe. Farsa. Mentira. Bolsonaro sai do governo, faz a transição, segundo o próprio Lula, a transição mais pacífica que ele já enfrentou. Lula disse isso em entrevista, salvo engano, a Itatiaia, para essas rádios por onde ele passa, onde provavelmente tenha do seu dinheiro ali patrocinando a emissora, não é? Que aqui ele não vem. E disse que foi a transição mais pacífica. José Múcio, ministro da Defesa, pediu ajuda do presidente Bolsonaro no processo de transição e teve ajuda. Nomeou ainda durante o processo os nomes que queria para as Forças Armadas, para o comando das Forças Armadas. E vai dizer para mim que teve golpe. Mas precisava se criar um golpe. Precisava se criar uma alternativa para prender inocentes, condenar inocentes, apenas exacerbadas, carregadas de 14, 15, 17 anos de condenação, para então hoje, nesse grande teatro, nessa grande mentira, a gente ouvir Bolsonaro condenado a 40 anos de prisão. É isso que eles querem, para politicamente inviabilizar a vida deste que veio para combater o sistema, veio para secar as torneiras da corrupção e secou. Veio para acabar com o déficit, o prejuízo das estatais e conseguiu. Foi por isso, simplesmente por isso que criaram o tal do golpe. Alguma dúvida? E aí chamaram um frouxo, um covarde chamado Mauro Cid,
Esse para mim não vale absolutamente nada e ele sabe o que eu penso dele. E não adianta me ligar, Mauro Cid. Não adianta me ligar porque eu não vou te atender. Ele já tentou e eu não atendi e não vou atender. Esse que em função de um problema pessoal, identificado em seu celular, e ele sabe do que se trata e eu também sei, decide colocar tudo a perder, mentindo sobre amigos, sobre seus próximos, seus pares, inclusive do próprio exército, complicando, por exemplo, a vida de homens como General Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Então, amigo, nós estamos vivendo hoje uma mentira, ok? O que a CNN está fazendo, a Globo está fazendo, é cobertura de uma mentira. É a cobertura de uma alucinação jurídica que precisa existir para enterrar politicamente quem luta contra o sistema. Então, a gente está aqui, a gente vai cobrir, a gente vai transmitir, mas saiba, às 9 horas, quando abrir a transmissão, e a gente vai ouvir, acho que primeiramente deve ser Alexandre de Moraes, e na sequência deve ser Paulo Gonet, eu vou assistir com asco, puto, eu vou assistir de um jeito que eu não gostaria de assistir, porque eu vou estar assistindo uma mentira, porque eles estão mentindo. Tudo para defender uma farsa, para condenar a morte política, e se for para um presídio comum, a morte física, um homem que quis combater o sistema, que esses homens fazem parte. A Auriverde vai transmitir? Vai. Vai transmitir uma mentira. O meu produto é a credibilidade. E eu vou ter que transmitir uma mentira. Porque essa mentira que está sendo contada desde 8 de janeiro de 2023. Todo o sistema de segurança que está sendo hoje implementado em Brasília, poderia ter sido implementado em 8 de janeiro. Eles não implementaram porque queria ver o patriota caindo nessa emboscada, nessa armadilha, para justificar a prisão e a condenação de Débora dos Santos, por exemplo, a 14 anos de cadeia, para poder dar 40 anos para o Bolsonaro. Então, amigo, seja bem-vindo ao dia da mentira, seja bem-vindo ao dia da vergonha, seja bem-vindo a um dia onde vão CNN, Globo e essa turma suja, essa turma que decidiu manchar a história do jornalismo. Seja bem-vindo a um dia onde estes vão tripudiar, vão ganhar em audiência, vão ganhar em likes e views, transmitindo uma mentira. Do início ao fim será uma mentira. Inclusive, a própria defesa vai ter que encontrar um caminho para defender uma mentira. Porque vou defender o quê? Ele não fez nada. Não, mas você tem que defender. Então mente. É mais ou menos redação do Enem, quando o seu filho é de direita conservador, e o seu filho vai fazer a redação do Enem, tem que mentir na redação, porque senão toma pau na nota. Não é assim? Ô, advogado, mente aí. Mas meu cliente não fez nada, então, mente. Você vai ter que mentir. É isso que eles querem. Eles vivem numa mentira, o Brasil vive uma mentira, e nós vamos transmitir uma mentira. O que eu penso do dia 2 de setembro? É uma mentira. Com uma condenação já pronta, com uma sentença já definida, e desejo que venha, a cada etapa vencida pelos farsantes, uma magnífica para o cara e para a família. Para o cara e para a família. A Globo News disse que ia ser assim. Não sei se falou da boca para fora, o tal do Guedes lá, não sei. Paulo Figueiredo parece que disse que não vai ser assim, mas eu posso desejar, não posso? Eu desejo, hoje, que seja assim. Como, Pitori? O Gonet leu e quer condenação. Magnífico no Gonet e na família. Pau, mas quero que entre de lado, socando tudo que tiver direito nas costas desses caras. Acho que não preciso me sentir um traidor da pátria, pensando assim, né?